Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar nos possibilitando de termos aqui a presença de duas pessoas extraordinárias que dão a vida, que estavam dispostas a dar a vida pela causa palestina. Gostaria de dizer, em segundo lugar, agradecer à Liga da Juventude Islâmica por se dar o espaço para conversarmos sobre isso, para apresentarmos sobre isso e para discutirmos sobre isso, sobre um tema tão importante, né? E gostaria de agradecer, em terceiro lugar, aos nossos palestrantes por estarem aqui, né? Estarem disponíveis nesse domingo à noite. Nós sabemos que a agenda deles estava muito cheia e gostaria de agradecer novamente também a presença de todos vocês nessa noite. Antes de começar, eu gostaria de chamar o chefe Shakiana para dar uma palavrinha do governo para vocês. Por favor, chefe, vocês à vontade. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Muito obrigado, chefe. Mashallah. Gostaria de convidar Mashallah. os professores palestrantes à mesa, por favor. Mohamed Al-Qadri e Mansur Peixoto. Eu gostaria de comunicar primeiros, ao final, espaço para perguntas. Para começar essa conversa, gostaria de perguntar, em primeiro lugar, como surgiu a ideia para vocês dois de fazer parte da flotilha, de dedicar a vida aqui no Brasil, nesse período que vocês estiveram fora, como espiritualmente falando, vocês estavam para conseguir embarcar numa empreitada que é perigosa. Nós sabemos que a força de ocupação israelense é capaz de fazer, e como vocês chegaram lá, como vocês se sentiram lá, nos primeiros dias nos barcos, saindo da Espanha, como foi essa experiência no antes e no início da viagem, o que vocês sentiram, porque é uma causa muito nobre e pouquíssimas pessoas estão dispostas a se sacrificar como vocês dois se sacrificaram, e tem que ser espiritualmente muito, muito, muito bem alinhado para estar disposto a isso. Então, eu gostaria primeiro também de agradecer, o mundo da muçulmana, temos duas pessoas extraordinárias, como vocês, que nos representaram lá, que com certeza inspiraram outros. Eu gostaria de dar a palavra a vocês para falarmos como vocês chegaram na ideia de que, não, a partir de agora, preciso fazer algo, vou fazer algo, vou entrar nesse barco, e se Deus quiser, vou levar ajuda humanitária a Gaza, meus irmãos em Gaza. Por favor. Sim, quero. Começa você. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Primeiro, agradecer da gente poder estar aqui com vocês. Esses dias a gente tem corrido muito, né, Mansur? Dizer que, assim, eu já, por 2 vezes, tentei entrar na Palestina, uma em 2011, depois em 2015, por 2 vezes foi me negado a entrar na Palestina. A causa palestina é minha causa de vida. Estou nessa estrada, eu vou falar, vai parecer que a gente é velho, mas não é. Há 42 anos. Desde então, eu tenho dedicado praticamente minha vida inteira pela causa palestina. Não como um objetivo de vida, mas como uma obrigação como muçulmano. Nós, inclusive, temos que ensinar aos nossos filhos o que significa e por que temos que defender a Palestina. Mas, na verdade, era para mim estar no barco que antecedeu a flotilha, que eu iria, junto com o Tiago, na outra missão. Mas houve um desencontro e eu não consegui chegar a tempo de partir. Então, veio essa oportunidade maravilhosa. Não é fácil organizar uma flotilha desse tamanho, que chegou a ter quase 50 barcos, quase 600 pessoas, de 44 países. Uma coisa inédita na história. Nunca teve isso na história. Eles falam da flotilha na Segunda Guerra, mas era uma flotilha militar de resgate de militares. Não era uma flotilha de civis,
do mundo todo que se dispuseram a arriscar a vida para estar lá. Então, essa é uma coisa inédita na história. Segundo, porque realmente a situação de Gaza era tão inaceitável que a ideia inicial é que a gente rompesse o cerco a Gaza. E talvez a gente conseguindo romper o cerco a Gaza, os países passarem a fazer isso. Que é um absurdo que civis do mundo inteiro se predispuseram a estar tentando romper o cerco a Gaza, enfrentar o inimigo sionista, e os países que deveriam fazer isso nem ao menos tentaram. Foi uma aventura. Eu falo aventura, o pessoal fala, mas você vai para a morte numa aventura? Só lembrando todo mundo, a gente foi conscientes que poderíamos não voltar. E se Deus tivesse agraciado a gente, nos tornaríamos mártires. Alhamdulillah. Seria uma grande honra para nós sermos mártires pela Palestina. A primeira etapa dessa viagem começou em Barcelona. Nós fomos para Barcelona, fizemos treinamento em Barcelona. Nós acabamos ficando preparados para qualquer situação, qualquer ocorrência que tivesse, nós treinamos já supondo aquelas situações. Muita gente fala, pô, mas vocês estavam tranquilos nos barcos. Aparentemente, né? É que assim, o treinamento que a gente fez e quem tomou consciência desse treinamento já sabia tudo o que podia acontecer, inclusive o ataque como teve, mas de forma ainda mais violenta, fazendo com que o barco afundasse ou coisa desse tipo. Inclusive o Mansur foi a testemunha que filmou o ataque ao barco. Então, essa primeira etapa em Barcelona, eu achei que foi a principal etapa de participação. Depois nós saímos de Barcelona, fomos à Tunísia. Começou meu sofrimento aí. Eu nunca andei de barco. E o barco que eu estava no início era um barco pequeno. Imagina aquele barco fazendo esse movimento dia e noite. Ou seja, eu passei muito mal, mas muito mal. Acho que eu emagreci uns 10 quilos nessa viagem até a Tunísia. Inclusive, tinha uma moça com nós no barco. No final, ela começou a vomitar sangue. De tanto que ela vomitou, ela desceu na cidade de Menorca. Aí falaram, Cadre, você vai descer aqui. Eu falei, eu não vou descer, não. Não, você tem que ir passar no médico. Eu falei, querido, eu vou, nem que for morto, eu vou até Gaza. E o Tiago, sabendo dessa situação, acabou me mudando de barco. Fui para um barco maior e, alhamdulillah, me dei bem, fui bem, seguimos bem nessa grande, histórica ida a Gaza, civis do mundo todo. Imagina, ó, o Estado sionista de Israel, a maior potência militar do Oriente Médio, sendo enfrentados por civis do mundo todo. É uma coisa assim que nunca aconteceu. Muita gente falava, pô, mas vocês vão enfrentar Israel? Porque a ideia era romper o cerco. Mostrar para o mundo que pode romper o cerco e se deve romper o cerco. Inclusive, muitos países sinalizaram que ia ajudar a gente, mandar barco, mas olha, é muita conversa e nenhuma ação. Mas nós continuamos tranquilamente, sem essa perspectiva de qualquer tipo de ajuda, mas continuamos a ida até Gaza. Durante a viagem, no caminho que a gente depois saímos da Tunísia e já fomos navegar diretamente para Gaza, nós continuamos fazendo treinamentos nos barcos. Todo dia tinha um tipo de treinamento
para um tipo de acontecimento que poderia acontecer nos barcos. Por isso que eu falo que a gente estava mais tranquilos, porque a gente sentia que a qualquer momento aquilo iria acontecer. Inclusive, antes da saída da Tunísia, não, depois da saída da Tunísia, iria haver uma parada no caminho. E aí, nessa parada, foi feita uma reunião no nosso barco, e acredito nos outros. Olha, quem quiser desistir é só agora, depois nós não temos mais nenhuma parada e ficaremos em alto mar até chegar a Gaza. Ninguém, absolutamente ninguém, saiu de qualquer um dos barcos que estavam lá. Nós fomos a primeira vez atacados, quer dizer, depois dos ataques que sofremos com os barcos parados, onde bombas incendiárias, no caminho, nós fomos atacados uma vez. Foram jogados um tipo de bomba que não era explosiva, mas ela exalava um cheiro horrível, horrível. Nós, de imediato, já colocamos as máscaras, que lá cada um tinha máscara, o salva-vida, preparados para qualquer tipo de necessidade. E aí, mesmo assim, com esse ataque, foi tipo um aviso, né? Olha, não vai ser fácil para vocês aqui, mas enfim, nós continuamos. Não impediu nenhum barco de continuar e continuamos essa caminhada. No meu caso específico, lá no barco nós fazíamos vigias à noite contra drones, então cada um tinha um tempo. Eu estava terminando o meu horário de vigília. Eu desci. Aí minha família me ligou, falou, olha, estão atacando os barcos. Eu falei, não estão atacando nada. Não, estão atacando sim. Aí eu até bati a foto, eu estava deitado, pronto para dormir um pouco. Falei, olha só, estamos tranquilos aqui. Não deu 10 minutos depois, o nosso barco foi atacado. E aí nós tínhamos como decisão para que os sionistas não pegassem nossos telefones celulares e tivessem acesso aos nossos familiares, amigos. Foi decidido que todos os telefones seriam jogados no mar. No nosso barco, o capitão é que fez essa ação. Logo que eu acabei de falar com a família e houve a invasão do nosso barco, aí passa mil e uma coisa na sua cabeça. A gente não é de ferro. Ah, você tinha medo? Eu tinha medo. Eu falar que não tinha medo é mentira, a gente tinha medo. Mas a gente se superou, porque é uma tortura psicológica o que eles fizeram com a gente, desde os primeiros ataques. Olha, estão dizendo para nós, vocês não passarão e o pior vai acontecer com vocês. Mas, alhamdulillah, que acho que Deus deu para a gente uma bênção tão grande, da gente superar todas essas adversidades, esse medo e essa impressão de que, olha, nós não vamos chegar, ou que a gente estava tão convicto que poderíamos chegar a Gaza, que essa tomada, esse sequestro que eles fizeram dos barcos, porque eles fizeram o sequestro dos barcos, eles sequestraram a gente. Nós não fizemos nada ilegal, nós estávamos em águas internacionais. Eles não poderiam fazer isso. Mas, enfim, demoraram um pouco para entrar nos barcos. No nosso barco, como nos outros, havia um treinamento que a gente fez em Barcelona e durante o curso, de que quando desse o aviso de que o barco seria atacado, imediatamente todos nós colocamos o colete e ficamos nessa posição o tempo todo até que eles entrassem no barco. Por quê? Do jeito que a gente estava com medo, eles também estavam com medo. Se você fizesse algum movimento, eles poderiam atirar. Então, a ideia era sempre ficar com os braços levantados. Eles entraram,
colocaram a gente primeiro na frente do barco, depois colocaram a gente no fundo do barco, trouxeram um piloto para pilotar o barco e levaram a gente para o porto em Israel. Durante o caminho, parece que eles mesmos ficaram mais tranquilos, porque eles estavam também com receio da gente fazer algum tipo de reação. E nós também, até tiramos os coletes. E aí fizemos essa caminhada até chegar no porto de Ashdod. Ashdod. Era um sol escaldante. E aí, para castigar a gente, né, que eles não poderiam deixar passar em branco, fizemos nós descermos dos barcos. Durante essa descida, muitas agressões das pessoas. Pegavam a gente numa situação do braço para trás e curvado para frente e colocaram a gente de joelhos com a testa no chão, no concreto, durante 5 horas aproximadamente, né? E ficamos ali. E eles estavam assistindo a gente, porque olha só, você sentia neles a sede de matar a gente mesmo. Você sentia nos olhos deles essa vontade de, não, nós vamos matar vocês, queremos matar vocês. E maltrataram muita gente nesse período que a gente ficou ali de joelhos, até que alguns momentos, muitas pessoas, eu mesmo passei mal, eu comecei a sentir uma dor assim que nunca senti, mas talvez pelo posicionamento, né, que a gente estava. E depois tiraram a gente daquela situação e levaram a gente para as revistas e tudo mais. Esse local das revistas, eu vou narrar tudo, se quiser me ajudar. Não, fica tranquilo. Esse lugar que nós fomos é tipo um poupa-tempo. Você vai passando estágios, cada estágio eles registram uma coisa, escrevem uma coisa, fazem relatos de alguma coisa em cada uma dessas passagens. E um fato curioso para mim, especificamente, que eu não falo inglês. Aí perguntaram se eu falava árabe. Eu falei Shwai. E todos que me atenderam falavam árabes. Eram árabes israelenses, ou a maioria drusos. E aí, quando ele falava e você respondia em árabe, até num certo momento dava uma proximidade, porque ele estava falando árabe comigo, enquanto os outros ficavam gritando, berrando em hebraico, batendo, agredindo. A Greta foi absurdamente agredida. Colocaram ela de joelho, colocaram a bandeira de Israel na cara dela, puxaram o cabelo dela. Assim outras também. São muitos relatos. Por exemplo, a gente sabia que os tunisianos tinham uma força tremenda e eles foram um dos mais que foram agredidos. Fora o Tiago, né? A gente nem vai falar do Tiago, que é o tempo todo estressado, em vários momentos, depois de prisão em solitária, depois de muita tortura, desmaiou várias vezes na cela. Bom, nós terminamos ali. Dali, nós saímos e fomos direto para a prisão. Na prisão também teve muita violência, mas muita violência. Cada troca de turno dos soldados vinha um pior que o outro. E agredindo, xingando a gente. Tinha uma pessoa lá que ela se posicionou para ver o sol e fazia adã no horário das orações. E aí vinham os soldados, para de fazer isso, e gritava, batia na porta, ele parava. Quando ele saía, ele continuava o adeno até terminar o adeno, que eram muitos muçulmanos, praticamente em todas as celas tinha pelo menos 1 ou 2 muçulmanos, e a gente rezava naquele momento. Como se não bastasse tudo isso, a princípio
princípio, a gente não teria alimentação. Água era a água da torneira que estava no banheiro, a única água que tinha para nós bebermos. Alimentação, a gente também tinha receio, né? Como é que a gente vai comer das mãos do inimigo, né? Complicado para nós. Até que chegaram num acordo que os próprios irmãos presos saíam para pegar a refeição, colocar nos pratos e distribuir nas celas para nós. Também teve um momento que foi feito uma greve de fome também, foi coletiva, no momento coletiva todo mundo ficou sem beber, sem comer durante um dia inteiro, e algumas pessoas até continuaram nessa greve, até a gente sair. Depois tivemos uma pequena ajuda do consulado lá em Israel, que foi muito ruim para nós, não foi boa. E aí tinha um problema, que eles iam mandar a gente embora, porque a gente ia sair. E a nossa preocupação é se a gente fosse sair pelo aeroporto de Israel, porque eram voos comerciais, ou seja, nós seríamos xingados, agredidos por pessoas comuns também, e a nossa expectativa era muito ruim para aquilo. Só que eles tinham que levar os tunisianos para a Jordânia, tunisianos, argelinos, líbios para a Jordânia. E nós embarcamos junto desse ônibus, mas a gente não sabia que nós iríamos também descer na Jordânia. E aí veio a notícia, não, vocês vão para a Jordânia. A gente até comemorou, porque não ia passar mais um transtorno de passar a vir embora pelo aeroporto de Israel. E lá na Jordânia, maravilhoso povo palestino e jordaniano, a recepção que fez para nós. Maravilhosa recepção. Com todos os receios de não poderem se manifestar publicamente ou fazerem manifestações, porque a gente estávamos lá, mas a forma como eles trataram a gente, maravilhosamente bem. E nós ficamos tranquilos nesses 2, 3 dias que ficamos ali na Jordânia, até embarcar de volta para o Brasil. E dizer assim, é uma experiência. Eu estou pronto para outra. Porque meu grande sonho é entrar na Palestina. Meu grande sonho é rezar na Mesquita de Al-Aqsa. E nós temos que ensinar para os nossos filhos por que a Mesquita de Al-Aqsa é tão importante para nós muçulmanos. Que primeiro, ela era a primeira quebra. Segundo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Basara Jassama, foi pela Mesquita de Al-Aqsa. Então, ela é muito importante para nós. Quantos dias ficam? Dias no total? Contando o dia que a gente saiu, 7 dias na prisão. 20... Não, no mar de viagem você deu 30 dias. Né? 30 dias, praticamente. Da saída nossa de Barcelona até lá. É a interceptação. Até o dia que a gente foi interceptado. Aí, eu assim... Não, eles foram... foi por 2 vezes o consulado esteve lá na prisão, mas nós tivemos uma notícia muito triste, porque nós não fomos tratados pelo nosso consulado lá em Tel Aviv da forma como outros consulados trataram, de outros países trataram. E nós descobrimos que os 2 funcionários que estavam indo lá foram indicados pela Michele Bolsonaro. Eles mesmos contaram isso para nós. E aí a gente entendeu porque eles não deram atenção devida a nós. Mas, enfim, é um problema que vai ser resolvido em Brasília com certeza, porque na nossa missão tinha uma deputada federal do PT, a Luziane, tinha uma vereadora do PSOL, outra liderança do PSOL, estavam com a gente também, e eles vão tomar as providências que precisam em Brasília. Eu queria acrescentar tudo isso
Nós devemos. Você vê que teve muita manifestação aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, através da Frente Palestina, que a gente também é um dos coordenadores da frente. Mas é assim, nas manifestações eu sinto falta da comunidade. Eu sinto muita falta da comunidade. Nós éramos para fazer manifestações com milhares de pessoas, e não está acontecendo isso. E deveria acontecer. Então, eu estou dizendo que nós temos que fazer o debate sobre o que é a Palestina, qual é a importância da Palestina para nós, muçulmanos, para que a gente possa envolver nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, nossos amigos, né, nessa causa que é tão importante para nós. É muito difícil quando a gente vai para a manifestação e aí a gente olha, pô, deixa eu ver, cadê se tem alguém da comunidade, e às vezes tem 2, 3, 10 pessoas. Nós não podemos deixar que isso aconteça dessa forma. Até podemos sugerir, talvez fazer uma reunião das entidades aqui, chamar todas as entidades, criar um grupo de cada entidade, principalmente o grupo de jovens das entidades, para criar tipo um comitê, alguma coisa de apoio à causa palestina, para que a gente possa envolver muito mais a comunidade nessa causa que é tão importante para nós. Eu estou nessa estrada já tem 40 e poucos anos. A gente fala, parece que é velho, né? Mas, assim, eu ainda me sinto como se estivesse começando agora na causa palestina. Já estamos mobilizando, hoje conversei com a Frente Palestina para a gente marcar uma reunião, já para marcar os próximos eventos, porque em Gaza não acabou, tem lá um acordo aí, mais ou menos feito, até não sei que ponto que isso vai continuar assim. Inshallah não aconteça mais, que pare o massacre, o genocídio que acontece lá, mas a gente já se preparar para fazer grandes manifestações de apoio e solidariedade ao povo palestino. Agradeço essa oportunidade de poder estar aqui. E aqui nessa mesquita nós fizemos várias reuniões quando foi criada a UNI, a União Nacional das Entidades Islâmicas. Nós fizemos várias reuniões aqui. E ela tem uma história, essa mesquita. E nós queremos que ela continue a história, que os jovens daqui não venham só aqui para rezar. A reza é uma coisa, questão pessoal de cada um e é uma obrigação de cada um. Mas que venham no contexto de fazer algo mais pela Palestina, pelo Líbano. Olha só, acabou lá, ele foi lá, bombardeou o Líbano. É um cara que está no poder pela guerra. Se parar essas guerras, ele cai. Então, ele tem que manter essas guerras. Então, assim, fazer com que nossos jovens se envolvam mais. Nós temos na Frente Palestina, entre movimentos, entidades, partidos políticos, mais de 100 entidades. E por que aqui que nós temos as entidades conhecidas, que aqui já foi um centro de referência para as reuniões que a gente fez aqui, voltar a trazer para cá essas reuniões para desenvolver esse trabalho? Porque só é ouvido quem faz, quem fala. Quem não fala nunca será ouvido. Muita gente fala, mas a gente não tem nada no governo. Mas nós nunca falamos nada para o governo. Nós não temos um deputado. Nós nunca se juntamos para dizer, vamos escolher um nome e lançar ele como nosso deputado. Nós não temos um representante na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. E nós somos uma comunidade forte, que pode fazer e deve fazer, e temos pessoas qualificadas para isso e capacitadas. Assim, eu vou passar para o meu irmão Mansur. Ele é meu professor, viu? Porque ele me ensina muitas coisas e tudo que a gente... Olha, só mais um detalhe. Nós tínhamos no nosso bar uns 8 turcos. Esses turcos eram terríveis também. Terríveis no bom sentido, né?
o tempo todo cantando. Também tínhamos 2 haitianos que estavam nesse barco, e aí, toda vez após as rezas, cada um lia uma surata, um versículo do Alcorão, e começamos a cantar Nasheed. Era o dia inteiro esses turcos, e ela, Nasheed, Nasheed. E no meu barco anterior que eu estava conversando com o piloto, eu falei, vai ter evento na nossa comunidade, que é a recordação do nascimento do profeta. É? Eles vão cantar uma música, que é o Nasheed, né? E eu cantei para eles. A moça do barco, que era copiloto, Maria, ela, se eu não me engano, ela era norueguesa, se eu não me engano. Ela falou, nossa, que lindo, onde eu acho isso? Eu falei, procura o Cat Stevens. Ela procurou e achou, e veio a letra e a transliteração do ar. Ela começou a cantar. E aí o nosso capitão tocava violino. Vamos fazer uma gravação e mandar para as mesquitas, que nesse mês vai ter essa comemoração. Mas não deu tempo que eu saí do barco. Mas ela gravou o Nasheed, cantando o Nasheed, está lá o Badru Alaina, e mandou para mim, e eu não consegui replicar porque o celular está no fundo do mar. Os caranguejos estão escutando. Estão escutando. Então, muito obrigado por essa oportunidade, passar por meu irmão aqui, maravilhoso, uma grande pessoa, um grande lutador. Todos vocês devem estar acompanhando lá. Todos acompanham aqui de verdade? Eu não sei, eu não sabia o nome, ainda bem que eles falaram. É isso aí, salam alaikum, muito obrigado. Barakallah fika, barakallah fika. Allah salma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pessoal. Gostaria de começar agradecendo a todos vocês pelos duas de vocês, pelas súplicas que todos vocês fizeram pela gente, né, durante essa viagem, durante essa jornada, essa odisseia. Literalmente os lugares onde Odisseu esteve, a gente estava percorrendo, então é uma literal odisseia, né? E uma façanha bastante grande, né, que foi empreendida pela flotilha. E a gente percebe o efeito das súplicas que nossos irmãos fazem pela gente, né? Eu nunca tinha estado no mar como navegante, mas não tive nenhum problema com relação ao enjoo. Eu tenho problema de visão. O problema de visão parece que momentaneamente, durante aquele período, não afetou tanto. Então, eu considero isso uma grande baraka, através da súplica de todos vocês, que acabou atingindo a gente durante essa jornada, né? Mas eu gostaria de falar através de uma reflexão sobre a relação entre a nossa fé e o que acontece na faixa de Gaza. Você podia só baixar aqui um pouquinho o som da transmissão para eu não... Está dando retorno aqui, estou me desconcentrando. Só baixar o volume do celular de lá. Foi? Acho que foi agora. Então, o nome da instituição e da organização que a gente participou se chama Global Sumud Flotilla. O que significa a palavra Sumud? A palavra Sumud, em árabe, significa resiliência. Pode ser traduzida como resistência, persistência, ou, como eu gosto de traduzir, teimosia. É a flotilha da teimosia. Enquanto o mundo abandonou os palestinos com relação a o que poderia ser feito, as pessoas que participaram da flotilha se lançaram ao mar rumo ao desconhecido, no sentido de que a gente não sabia o que poderia acontecer com a gente. Tínhamos 3 possibilidades. Ou conseguiríamos estabelecer o corredor humanitário, ou seríamos mortos, ou seríamos presos. Antes de viajar, eu gravei um vídeo de despedida para minha família, caso eu tivesse morrido, e para deixar para as pessoas. Então, a preparação psicológica para enfrentar o que foi enfrentado foi tremenda.
A gente saiu esperando que tudo pudesse acontecer, mas algo precisava ser feito. Estamos há 2 anos no massacre e extermínio contínuo dos nossos irmãos muçulmanos na Palestina, que se agravou mais ainda, porque agora eles estão morrendo diariamente de fome. Você tem noção do que é morrer de fome? Não é sentir fome. É que nem se você comer, você consegue se salvar mais, porque seu corpo já está se autoconsumindo. Esse é o nível da condenação, que é a fome que o Estado de Israel colocou dentro da faixa de Gaza. Mas o cerco de Gaza não é de agora. Gaza já passa por um cerco há muito mais de uma década. E, infelizmente, somente quando os israelenses são atacados é que o mundo volta a falar sobre Gaza como está falando. E nossa comunidade, infelizmente, nós como muçulmanos, temos um problema muito grande, que é condicionar a ação com as capacidades materiais ideais e perfeitas. Infelizmente, é assim. O que eu escuto bastante quando a gente fala sobre ir para a Palestina e ajudar os palestinos é sempre: porque governante de tal e tal país não faz. Porque tal e tal pessoa que é rica não faz. Porque tal e tal grupo não faz. Mas, poxa, o que você está fazendo? Como é que Allah subhanahu wa ta'ala vai libertar a Palestina e dar vitória para uma comunidade que fica sempre negociando com Allah? Ou Allah, eu vou lutar pela Palestina se você me der R$1 milhão. Ou Allah, eu vou lutar pela Palestina se aparecer um exército lindo como num filme e for defender os palestinos. Ou Allah, ou Allah, ou Allah. Sempre barganhando com Deus. Sempre colocando empecilhos, colocando qualquer coisa diante de um objetivo tão grande como este, que é ajudar nossos irmãos. Se a gente for analisar como Allah Ta'ala ensina para a nossa comunidade, para os muçulmanos e para toda a humanidade, como devemos nos portar, podemos analisar a história de 3 profetas. O primeiro profeta, Sayyidina Yusuf, alayhi salam, José do Egito. Sayyidina Yusuf foi vendido pelos seus próprios irmãos. Imagina você ser vendido pelos seus próprios irmãos. Os palestinos foram vendidos pelos seus próprios irmãos. Quantos países, irmãos dos palestinos, árabes, os venderam? Os palestinos, como Sayyidina Yusuf, foram colocados numa prisão, literalmente, a maior prisão a céu aberto do mundo, por se recusarem à sedução de se submeter ao império, tal como Sayyidina Yusuf, alayhi salam. E, no fim das contas, eu acho que todo mundo conhece a história. Depois da traição, da escravidão, da prisão, Allah Ta'ala elevou Sayyidina Yusuf. Allah Ta'ala tirou o profeta José do Egito de dentro da prisão e o elevou à condição de Aziz, à condição de governador do próprio lugar onde ele estava sendo preso. E eu tenho certeza que a Palestina vai passar por isso. Porque está no Alcorão Sagrado. A Palestina vai passar por isso. Mas sabe qual é o meu medo? Não ser digno aos olhos de Allah de não ter contribuído nada para que isso acontecesse. De não ter sido enxergado por meu Criador como um indivíduo com honra suficiente, nem que seja para mover um grão em direção à Palestina. E, infelizmente, se a gente for analisar a nossa situação aqui, no Brasil, os palestinos são como Sayyidina Yusuf, alayhi salam. O que são os brasileiros? O que é a nossa comunidade? O profeta que eu consigo identificar com as nossas vidas é Sayyidina Nuh, alayhi salam, o profeta Noé. Chamando o seu povo o tempo inteiro. Chamando o seu povo dia e noite contra as injustiças que eles cometiam. De tal modo que ele ficou 900 anos chamando, e o que? Ninguém dava atenção para ele. Mas no fim das contas, Allah Ta'ala entregou sua justiça. Allah Ta'ala fez com que Sayyidina Nuh, o profeta Noé, fosse salvo. Então, mais uma vez, temos o que devemos fazer, que é levar essa mensagem da Palestina, não importa se o nosso povo vai escutar ou não. Porque para a libertação da Palestina, Allah não precisa do ouvido de ninguém. Mas precisamos ser honrados com as nossas vozes.
Precisamos adornar a causa palestina com as nossas vozes por aqui. Como o profeta Nuh, alayhi salam. E como uma lição de confiança, temos uma das figuras que mais conhecemos no Corão Sagrado, Sayyidina Maryam, alayhi salam. Sayyidina Maryam, a Virgem Maria, ela foi usada para um milagre que expunha ela a uma situação terrível. Ela era uma mulher dedicada a Deus, que passava o dia inteiro rezando sozinha, não era casada e apareceu grávida, subhanallah. Imagina a vergonha. Ela mesma fala isso no Corão. Quem dera isso não tivesse acontecido comigo e eu fosse esquecida. Porém, Allah manda ela ir mesmo assim, aparecer com o bebê e ele faz o bebê falar. E ele faz Jesus falar diante das pessoas e defender Sayyidina Maryam. Isso prova que quando damos o primeiro passo, quando saímos da nossa, vou dar uma de coach aqui, zona de conforto, Allah subhanahu wa ta'ala apresenta pra gente coisas inimagináveis como um bebê começando a falar. Olha o que aconteceu com os israelenses. Quando eles interceptaram a flotilha, tiveram que enviar todos os barcos da sua marinha para impedir que a comida chegasse em Gaza naquela semana. Todos os seus barcos deslocados para nos prender em vários pontos das águas internacionais. Como é que ficou a costa de Gaza? Não vigiada. Os palestinos foram lá e comeram do mesmo jeito. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de nós, mas precisamos nos honrar pelo processo com a permissão dele. Quando saímos na Global Sumud Flotilla, tudo que podia acontecer para dar errado, tudo que tinha para acontecer para dar errado, de diversas formas, aconteceu em graus diferentes. Era barco que quebrava, era gente que ficava doente, era briga. Você imagina 500 pessoas de diversos países ali dentro, com vários egos, um fazendo fricção contra o outro. Não é uma viagem turística, não é uma viagem de glamour, de prazer, de foto. A gente tira foto e faz vídeo, porque a gente precisa divulgar o que a gente está fazendo, para que o objetivo seja alcançado, que é expor os crimes, que é mostrar o que os palestinos passam. E, assim, aquilo que pensávamos que foi uma grande derrota, na verdade foi uma grande vitória. Na semana que estávamos presos, encarcerados, sequestrados, porque não queríamos nem entrar em Israel, eles que levaram a gente para lá, né? O mundo se abriu naquela semana. Em Roma, milhares e milhares de pessoas. Na Espanha, milhares e milhares de pessoas. Nas capitais do mundo, até aqui em São Paulo, várias pessoas nas ruas. E isso é a prova de que precisamos fazer algo. Aí você pergunta para mim, Mansur, o que eu posso fazer? Dedica 5 minutos do teu dia pela Palestina. E não coloca condições para Deus. Não coloca condições para ajudar os teus irmãos. 5 minutos. Como que eu posso ajudar a Palestina em 5 minutos? Eu posso mandar para as pessoas educação sobre a Palestina. Eu posso ajudar com essas ferramentas maravilhosas aqui da internet para as pessoas a falar sobre a Palestina. Quando tiver manifestações, eu quero estar presente para divulgar uma mensagem, para que as pessoas olhem. Porque se a Palestina acabar, gente, se os palestinos de Gaza forem todos exterminados, vocês acham que vale a pena a humanidade ainda? Porque nos outros genocídios da história, você não tinha ninguém filmando 24 horas por dia o que estava acontecendo neles. Então a humanidade tinha a desculpa da ignorância. Quando estava acontecendo os pogroms judaicos no Império Russo, ou o próprio Holocausto, mesmo com o advento da câmera, você acha que alguém aqui em Barbacena, no interior de Minas Gerais, estava vendo o Holocausto? Estava vendo Auschwitz? Estava vendo Treblinka? Estava vendo Dachau? Não. Mas hoje em dia todo mundo vê Gaza. E mesmo assim, a letargia, a inação e o esquecimento é tremendo. E Allah vai nos julgar. O que poderíamos ter feito com as nossas capacidades e não fizemos? E sentir-se desesperado e sentir-se triste pelo que acontece com Gaza é normal. Os companheiros dos profetas que vieram antes do profeta Muhammad,
questionavam os seus mensageiros: Mata Nasrullah, quando que a vitória de Deus vai vir? Até eles tinham isso. Até eles se questionavam. E o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? A vitória de Deus está próxima, mas para aqueles que pacientam. Olha o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nosso mensageiro. Allah mandou ele para a Hijra assim o Alcorão completo. Imagina se o profeta dissesse: não, vou ficar aqui só quando eu tiver o Alcorão completo, eu vou começar essa comunidade aí. Só quando eu tiver com toda a revelação, com todo o wahi, eu vou começar essa comunidade aí. Não. A gente tem que parar de delegar funções a pessoas que a gente sabe que não vai fazer nada. E temos as ferramentas para a libertação da Palestina em nossas mãos. E Allah Ta'ala vai enviar os aliados para nos ajudarem. Quando Abraha, na Surat Al-Fil, quis destruir Meca, Deus destruiu eles com pássaros. Quando Nimrod, quis matar Sayyidina Ibrahim, jogando ele no fogo, o que foi que derrotou Namrud? O mosquito. Allah não precisa. Quem precisamos somos nós. Cumprir com o sentido do que significa ser uma umma, do que significa ser uma nação. Qual foi a analogia que o profeta utilizou para falar da umma? Que a umma é como um corpo. E nós somos os órgãos. E a Palestina, nosso coração, está sofrendo. E não podemos parar. Não podemos desistir. Temos que continuar. Não parem de falar sobre Gaza. Não parem de falar sobre a Palestina. Transformem a Palestina no grande assunto, porque é o grande assunto da nossa geração. Precisamos resolver esse problema que foi deixado pelos nossos pais e pelos nossos avós até agora. Que esta seja a última geração que vai assistir bombardeios em Gaza. Que vai assistir a Mesquita de Al-Aqsa sendo vilipendiada, o terceiro local mais sagrado do Islã, todo santo dia. Aquele local é o local onde o nosso mensageiro ascendeu, é o local da primeira Qibla e é o local onde Sayyidina Suleiman construiu seu templo de adoração a Deus. Nós temos mais direitos do que as pessoas que infligem todas as regras estabelecidas pelos profetas de ter aquele local. Então, é através disso que a mudança virá. A transmissão para os nossos filhos sobre a importância da Palestina. A transmissão para os não muçulmanos sobre a Palestina. Se vocês tiverem noção de quantos não muçulmanos participaram da flotilha, centenas, e dando apoio, milhares. Eu conheci gente do Japão, da Sérvia, da África do Sul. Eles conheceram o Islã dentro dos barcos e fizeram a shahada dentro dos barcos. Wallah, fizeram a shahada dentro dos barcos. Só para ter o contato com a nossa religião. Então, quando você dá o primeiro passo, Allah faz: eu vou ajudar você a libertar a Palestina. Você quer que as pessoas entrem no Islã? Eu vou te ajudar também. Agora, se você não faz nada, nossos irmãos que faleceram, eles estão melhor do que nós. Jannat al-Firdaus, eles vão direto para o paraíso. Eles não têm que nem passar por Azab al-Qabr, por nada. Eles vão direto para o paraíso. Eles estão melhor do que nós. Mas e nós? Nós somos os verdadeiros pobres e falidos espiritualmente falando. Não crê aquele que vai dormir enquanto seu irmão passa fome. E nesses 2 anos, quantos de nós estávamos em situação de total plenitude material, alimentar, enquanto nossos irmãos passavam fome? Não há desculpa para não fazer nada. Todos aqui nessa sala, materialmente, cada um de vocês são mais ricos do que o profeta Muhammad. Todos vocês. Cada um de vocês. O mais pobre aqui é mais rico do que o profeta Muhammad. Quem aqui dorme em cima da palha? Quem aqui bota pedra no estômago para poder dormir por causa da fome? Todos são mais ricos do que o profeta. E por que não agimos como ele? Porque com mais capacidade do que os sahabas tinham, não agimos. É por esse amor, a inação e a inércia, o medo que é colocado nos nossos corações, que é pior do que qualquer colonização.
Os sionistas, eles não começam a dominação deles com muros, com terras. Eles começam a dominação deles nos nossos corações. Quantos irmãos muçulmanos eu falo, gente, vamos lá para Brasília, conversar com os deputados. Eles não são sionistas, eles só são burros. Eles só são ignorantes. A gente pode mudar essas pessoas com relação à educação. Ah, mas os sionistas têm o Mossad. Ah, eles têm muito dinheiro. Ah, eles têm a Globo. Eles têm o quê? Peraí, pô, você está criando no seu coração um ídolo. Você está criando no seu coração uma estátua dessas pessoas. Que elas podem tudo e você não pode nada. Que é isso? Que é isso? Se você realmente acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, você acredita que ele tem um poder sobre tudo. E se você sente temor, o que é normal, eu passei numa noite de 14 bombardeios e assim, se eu senti medo na minha vida foi com aquilo ali. Né? Terrível. Aquela noite na costa da Grécia foi absurda, de aterrorizante. A gente nem dormiu. Passou a madrugada e até o começo da manhã acordado só com o coração acelerado. Sentir medo é normal. Mas mesmo assim a gente continuou. E essa experiência da Global Sumud Flotilha não é para me engrandecer, não é para engrandecer o Kader, não é para engrandecer Tiago, não é para engrandecer Greta, não é para engrandecer as pessoas que estão lá. Mas essas reuniões que a gente está fazendo é para transmitir para vocês esse sentimento. Transmitir para vocês essa inspiração. Transmitir para vocês um pouco do que são os heróis dessa história, que são os palestinos. E para que a gente tente fazer alguma coisa. Então, eu vou finalizar por aqui. Inshallah, quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre estratégias, sobre tudo, quem quiser participar da flotilha também, inshallah, é só falar. Então é isso. Assalamu alaikum. Não, gente. شكرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bom, antes de finalizar, nós gostaríamos de abrir para perguntas. Então, por favor, voluntários que gostariam de tirar suas dúvidas do outro lado. Sim. Ninguém tem dúvidas? Ninguém está curioso? O hummus israelense é péssimo, eles não sabem fazer. Parece uma amoeba bege. Olha que excelente. As palavras que você falou, sinceramente, é tudo que nós queríamos ouvir. Que isso? Que eu falava dos sheikhs do Khutbah, mas falar, esse e todos nossos filhos querem ouvir. Exatamente, você falou tudo. Então, as perguntas, você explicou tudo. Em poucos minutos que você deu essa palestra, você explicou tudo que nossos filhos têm que saber. Os básicos do básico. De lá que começa a crescer. Então, parabéns. Obrigado. Parabéns. Você deu umas palavras muito parabéns. Obrigado. Excelente. Excelente. Eu gostaria que você descrevesse de maneira um pouco mais detalhada, se é possível, a questão da tortura e do tratamento da lei. Tá bom. Com relação à tortura, a gente não pode unificar o que foi a tortura para todas as pessoas da flotilha. Muitas pessoas sofreram muito mais e outras sofreram, né, quase nada. O que a gente tem como comum, né, que eles faziam é o quê? É privação de sono, de 2 em 2 horas eles acordavam todo mundo da pior forma possível para a gente, enfim, ficar desorientado e
roubavam os remédios das pessoas que precisavam de remédio. Para vocês terem uma ideia, na nossa cela, que era a famosa cela 16, tinha um senhor de idade, que o nome dele eu nunca mais esqueço, Abdul Nasser, que ele era de Trablus, de Trípoli, na Líbia. Não Trablus do Líbano, Trablus da Líbia. E, bem, na viagem da flotilha, a gente tinha um hospital móvel nos acompanhando, com a ambulância móvel também, de bote nos acompanhando, caso alguém passasse mal. Ninguém foi para a flotilha com pensamento suicida e vou mesmo sem condições. Não, as pessoas foram porque tinham condições de ir, levavam seus remédios e tal, para concluir a missão e deixar. Só que quando Israel capturou as pessoas, eles roubaram tudo. Roubaram, tipo assim, tirar aliança, tirar brinco. São ladrões, são assassinos e ladrões. E nessa nossa cela, esse senhor, ele começou a ter um ataque de asma muito forte. Muito forte. Cabelo branco, barba branca já. Mas ele teve um ataque de asma muito forte. Ele começou a passar mal. Aí a gente pegou as camisas, tirou. Pô, é o deserto do Negev. Não é tipo um lugarzinho legal de ficar. E aí a gente começou a abanar ele e bater na cela, bater nas portas, pedindo para os guardas chamarem o médico, chamarem alguém para fazer alguma coisa. Os guardas olhavam e falavam, tá tudo bem. E o cara lá morrendo, morrendo. Aí uma pessoa chegou a oferecer uma bombinha para levar para lá, o guarda pegou e levou embora. Tipo assim, ó, se tu vai sufocar aí um idoso... Aí, sabe, a gente falava, poxa, mas você é um ser humano. Teve um cara que falou pro guarda, você é um ser humano, você não tá vendo isso, ele vai morrer. E o guarda nem aí, eles achavam super engraçado, era bem feliz isso aí, né? Só depois de muita pressão e muita greve que a gente fez, eles sentiram, né, o peso das coisas e começaram a ajudar. Mas teve idoso na nossa equipe, na delegação brasileira, que apanhou. Ele levou soco, principalmente quem era de origem árabe, era muito, muito mais agredido. Era xingamentos racistas. Quando eles sabiam que era uma mulher árabe, que entendia árabe dentro da equipe, eles xingavam de todas as coisas para deixar você o pior possível, né? Botavam enforca-gato na mão da gente apertado, a mão ficava gelada, né? Transportavam a gente nos camburões sem janela, muito quentes, que saía ar quente deles para deixar a gente, sabe, sufocando. Davam roupas em tamanhos assim extremamente apertados para você. Era mais difícil dormir com aquilo ali. Era muito ruim. E assim, todo tipo de coisa, mas mais uma vez, nada do que a gente passou, e teve gente que passou por muita coisa pesada, de espancamento, de várias coisas, né? Se compara ao que os palestinos passam. A gente teve assim uma cutícula de unha de sentir o que os palestinos passam e já é um horror, né? Algumas mulheres muçulmanas eles tiravam o hijab, davam a camisa para botar na cabeça, umas coisas assim, várias humilhações. Uma das nossas irmãs, ela gritou com o Itamar Ben-Gvir quando ele apareceu lá, e ele foi lá xingar a gente, tá? O próprio ministro da Defesa. Eu fiquei, sabe, 8 metros de distância desse shaitan lá, e ele começou a xingar a gente, ela foi para cima, aí amarraram ela, jogaram no chão. Então, assim, nós tínhamos instruções de nunca escalonar com soldados israelenses, de modo a não bater, não bater de volta, para não dar motivo para eles fazerem nada. Mas isso não era suficiente, eles batiam mesmo assim, assustavam, acordavam a gente com arma apontando pra gente com laser na cara, cachorro. E a gente não sabia o que ia acontecer, tá entendendo? A gente ficava nessa situação. Mas, mais uma vez, são 500 pessoas, eu não sei o que aconteceu com cada uma delas, né? Teve relatos muito ruins. Teve uma das nossas companheiras lá do barco que, enfim, chamaram ela de macaca, puxaram o cabelo dela, né? Fizeram muita coisa. Então, eles têm um prazer sádico. Uma das coisas que eu vi é que eles gostam de torturar. Eles estavam, assim, se contendo para não fazer exatamente o que eles fazem com o palestino, tipo arrancar unha, usar choque. Isso aí eles não chegaram a fazer com a gente, né? Mas eles estavam, assim, são as piores pessoas que eu já vi na minha vida. Assim, parece que é como se fosse Iblis em carne humana, eles. Eu nunca vi uma pessoa ver um idoso passando mal e ficar olhando com carinha de, tipo, sabe, na tomara que morra, você tá entendendo? Essas coisas assim. Então é basicamente isso. Mas é uma coisa. Não, só para reforçar que onde a gente ficou preso é onde eles levam os palestinos quando são presos. Só que os palestinos não voltam de lá. Nós voltamos. É Kidziot o nome da prisão. Pesquisem sobre ela, é bem terrível. Então, assim, só de você saber que onde você estava, vários palestinos passaram por ali, foram torturados e não saíram vivos de lá, já cria assim uma coisa muito ruim. Mas, não sei, a gente, é o que o irmão falou, acho que
a súplica que vocês fizeram fez a gente ficar assim num estado de tranquilidade, mesmo com toda. É uma coisa. A gente se olhava, pô, mas você está tranquilo? Estou tranquilo. Você está tranquilo? Eu estou tranquilo. E é uma coisa impressionante. Eu fiquei até arrepiado. Sim. Que eu acho que foi as súplicas de vocês, do mundo todo, as súplicas que fizeram, deu para a gente uma força que a gente conseguiu superar aquilo como se fosse uma coisa natural para nós. Sabe, sabendo das pessoas, dos amigos que estavam passando dificuldades maiores, entraram com os cachorros na cela, sabe, segurando a metralhadora engatilhada para matar. Contando, 1, 2, 3, a gente vai atirar desse jeito. É dessa forma. Então, assim, essa tortura psicológica com nós não funcionou. Eles saíam da cela, a gente voltava a cantar para a Palestina. Era uma coisa assim surreal. Esses caras eles devem pensar, esses caras é um bando de louco. Porque vem para cá, nós estamos tentando assustar os caras, torturar, fora que a maioria das pessoas também foi interrogadas. E a gente fala, o pessoal sai cantando, continuam cantando. Fora a tortura da TV do 7 de outubro. Eles colocavam lá, né, uma música depressiva bem alta, pra gente ficar escutando, tipo, pra causar um estado de depressão na gente, sabe? A mesma nota. Era muito ruim. O tempo todo e ainda uma TV passando as mentiras do 7 de outubro. Sim. Ficava o tempo todo passando. Mas, enfim, olha, sinceramente, todos nós lá sentimos que tinha uma corrente que fazia a gente encarar aquilo com naturalidade. Sim. Era uma coisa assim que não dá nem para explicar. Até o Quaitiano que estava com nós, ele falou, ué, e se eles matarem nós, o que vai acontecer? Barakallah feik, nahna bnruh shahid ya zalami. Barakallah feik, ajini ونيمة. شو بعد فكان بدي ارجع للكويت عندي ورجع. Então, assim, chega a ser impressionante a forma de que como a gente mesmo se portou, como se aquilo fosse uma coisa natural, que a gente estava encarando aquilo com tanta naturalidade, que eu acho que absorveu o nosso próprio sofrimento que nós nem sentimos. Absorveu o nosso próprio sentimento. Teve um dia lá que eu fiquei meio deprê mesmo. Sabe? Mas, de repente, você vai, pô, o pessoal está mandando mensagem, o pessoal está com a gente, você supera aquilo, supera aquilo. E depois, sempre pensando, isso não é nada, absolutamente nada perante o que está passando com o povo palestino de Gaza. Então, assim, a situação de Gaza fez com que nós dissemos tudo que a gente passou, que fosse uma coisa normal, que não traria problema para nós. E eu acredito, sim, essa súplica que foi feita no mundo todo nos deu muita força para a gente continuar com tranquilidade. Não, para você ter uma ideia, eu tenho um problema muito forte de enxaqueca quando eu não durmo direito. Tipo, muito forte de ficar de cama e vomitar. Eu acordando de 2 em 2 horas, com porrada na cela, com cachorro, com tudo entrando, os caras entrando, ligando a luz em horários aleatórios. Eu não tive um dia de enxaqueca não. Então, assim, a gente sente a fé, a gente sente o resultado das súplicas ali, entendeu? Mesmo naquela condição horrível, é como se a gente fosse tendo certos alívios e vendo sinais que nos fizeram ter força para continuar. Porque é muito fácil você se desesperar. Agora a gente olha para trás e fala, foi uma semana. Mas no começo a gente não sabia se ia ser uma semana, um mês ou um ano. Quando eles colocaram a gente dentro dos vagões para ser transferidos e a gente finalmente foi libertado na Jordânia, a gente não sabia se a gente ia para a Jordânia, para onde é que a gente ia, se a gente estava indo para uma vala, onde é que a gente ia. Então, assim, era muito difícil, né? Mas o que inspirava a gente são os palestinos. A gente estava lá, escutava os caças passando, a gente estava o quê? A 20 quilômetros de Gaza? A gente escutava os caças passando. Sabe uma coisa terrível? É o seguinte, é você olhar para trás, ver eles pegando toda a comida das pessoas que a gente queria salvar e os caças passando pela nossa cabeça para matar as pessoas que a gente estava indo ajudar. Foi uma coisa horrível, né? É para enlouquecer qualquer um isso aí, né? Mas os palestinos são a inspiração que a gente tem,
né? Um povo que perdeu tudo, que todo dia era para ter 50 mil casos de suicídio e eles estão lá, firmes, E fortes. e fortes. Por isso que a flotilha se chama Sumud, né? Para partilhar isso aí. Mais alguma pergunta? Obrigado pelo que vocês fizeram. Nosso está sendo muito melhor do que as entrevistas que você deu nessas semanas. Bem longo. Eu comi kunafa hoje. A outra que eu queria perguntar era o seguinte: uma participação de deputado, vereador e presidente do partido independente, como está a articulação para que esse governo cumpra algumas coisas com o ocupante legal da Palestina, que esteja essa colaboração na parte internacional, colaboração militar, que os governantes do Brasil, os governadores do Brasil, boa parte é sionista, né? E as PMs, a gente sabe que são treinadas, tem documentários que mostram como o exército de Israel treina as PMs no mundo inteiro, inclusive, obviamente. Mas a pergunta é assim, se há vontade que vocês têm, então, esse pessoal mais ligado em política, se já há alguma situação para que cada vez mais o Brasil apoie ou deixe de barato esse apoio que existe para o genocídio. E a segunda coisa é o seguinte: se há uma articulação do Estado de uma CPI da Covid. Eu sei que essa CPI pode até não vingar e não vai nada, mas pelo menos vai levantar o fato de que a Covid é uma instituição externa que tem influenciado a política brasileira. Isso eu acho importante, mesmo que não tenha nada, que tira o asbancar e coloca a necessidade para o público saber o que eles fazem, que é tipo a impacto só para o Brasil. Sim. Pode falar, você que fala assim. Olha, nós estamos pedindo para o governo romper as relações com Israel. As relações diplomáticas, inclusive. Eu entendo assim, se o governo vê problema em romper as relações diplomáticas com Israel, não tem problema, rompa as relações comerciais, militares, acadêmicas, faz como fez a Espanha. A Espanha não rompeu relação com Israel, mas rompeu todos os acordos comerciais, proibiu Israel de sobrevoar o espaço aéreo marítimo da Espanha. Então, fazer alguma coisa parecida. O que não pode é a gente aceitar essa situação e, embora o presidente Lula foi o primeiro a falar em genocídio, que abriu uma perspectiva para o mundo reconhecer como genocídio, mas nós podemos fazer muito mais, inclusive essas parcerias entre universidades. E aí a gente está pesquisando algumas universidades, elas não são nada em Israel. E vem aqui como se fosse a grande universidade para fazer acordos com a USP, com a Unicamp e tudo mais. A Unicamp rompeu, nós recebemos essa mensagem. Rompeu porque houve um trabalho. Nós estivemos lá na Unicamp, teve um acampamento lá, nós fomos lá, apoiamos, assim como na USP também. Agora, outra coisa é a questão da CONIB. Nós temos um problema grave aqui no Brasil. Uma parte da esquerda se acovarda de ir para um enfrentamento direto. A segunda coisa é que nós temos um Congresso que acho que é o pior dos últimos anos. Por isso que o ano que vem a gente tem que eleger uma bancada progressista muito grande para não ter esse problema. E para falar a verdade, o governo recuou na questão da CONIB de forma vergonhosa. Porque eles foram para a Câmara, se reuniram com o Bolsonaro, foram mostrar apoio, quer dizer, eles interferiram na política interna, eles e o embaixador. Entre aspas,
na diplomacia, o Brasil está com relações rompidas. Por quê? Porque não tem o embaixador lá e não reconheceu o embaixador que eles indicaram aqui. Então, não é um rompimento efetivo, mas diplomaticamente representa um rompimento. Mas nós queremos mais. Os acordos comerciais. Mas não é o governo que vende o combustível que vai para os coisas. É as empresas particulares. Mas você tem que proibir. Fazer uma lei que proíba municípios, estados, empresas que pratiquem qualquer tipo de relação e comércio com Israel. Então, não rompe relação? Tudo bem, mas rompe os acordos, que temos que atingir na raiz a questão de Israel, que Israel está num estado de falência completa. Esses dias, ontem, até um ex-sionista colocou que nós já não temos onde trazer mais os antigos empresários que estavam aqui, mais de 100 mil empresários, fecharam empresas e foram embora. Porque, na verdade, esses caras não têm casa lá. A casa que eles têm foram tomadas dos palestinos. Então, eles vão passar um verão lá. Então, assim, nós temos que reforçar muito essa campanha do BDS, que é de boicote. Muita gente fala, isso não funciona. Funciona assim. Muitas empresas de renome que apoiam Israel fecharam em vários países por aí, do Oriente Médio e tudo mais. Então, a gente tem que reforçar essa campanha. Ela funciona muito na Europa, olha que coisa estranha. E na América Latina ela não funciona, porque é cultural a coisa. Na América Latina não tem esse entendimento. Vou deixar de comprar uma Coca-Cola. Uma a mais não vai fazer diferença. Aí ele compra uma a mais, eu compro uma a mais, todo mundo vai continuar comprando uma a mais, achando que não faz a diferença e faz. Eu dei o exemplo da Coca-Cola, que ela tem uma simbologia muito forte. Mas assim, vamos deixar de ir no McDonald's. Não, meu filho não pode deixar de ir no McDonald's. Mas nossos irmãos palestinos estão morrendo e o McDonald's está financiando esse Estado de Israel. Então, assim, essas coisas que parecem insignificantes, é que elas significam muito mais do que a gente imagina e pesam muito mais do que a gente imagina. Então, é isso. Quero. Os prefeitos políticos vão para Israel, como foram quando teve o ataque. Passear. Para poder fazer uma lavagem cerebral neles. Porque vários municípios aqui do estado de São Paulo, ou do Brasil, eu não sei se sabe mais, os prefeitos e as suas famílias foram para lá para quê? Para serem doutrinados por Israel. Verdade. Sim. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, o vereador Lúcio Zacarias tentou passar uma lei que se um professor da escola pública, da rede pública do ensino, desse a entender que Israel não é um Estado legítimo, ele perderia o emprego. Desse a entender, entendeu? Desse a entender. O que é o desse a entender é o seguinte, é uma coisa muito ambígua e que se você falar qualquer coisa que interpretemos como uma forma de crítica a Israel, você será demitido, você perderá seu emprego. Você imagina se aqui na Arábia Saudita fizesse isso no Brasil, o Irã fizesse isso no Brasil, a Venezuela fizesse isso no Brasil, se você desse a entender que, se eu der a entender que o Brasil não é um Estado legítimo, dentro do Brasil eu não sou preso. Mas Israel aqui dentro do Brasil, em São Paulo, quis passar essa lei. A gente fez uma live no História Islâmica com juristas, né? Então, assim, gente, a luta contra Israel é que nem eu sempre falo. Eu falei isso assim que eu cheguei no aeroporto para a coletiva de imprensa, né? A luta contra Israel não é a luta só dos palestinos. Israel tem a ambição de controle de todas as pessoas do mundo. E é o seguinte, se você acredita que você está seguro, me desculpa, mas a tecnologia israelense já é utilizada para te espionar, para tirar tua liberdade, para te matar, para fazer todo tipo de coisa. E assim, você não pode criticar, é como se você estivesse vivendo na Idade Média, Israel fosse a Inquisição, e se você falar que aquilo ali é errado, você é herege. Basicamente isso. Não é nem uma fantasia. Imagina, um país lá do outro lado do mundo chega aqui em São Paulo, um vereador paulista vai aprovar. Não, se você der a entender que o meu Estado não é legítimo, você está cometendo um crime, vai perder seu emprego, sabe? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, onde isso é mais forte, tem áreas, né, no sul dos Estados Unidos que foram atingidas por furacões. Tem reportagem no YouTube sobre isso, vocês podem ver, de jornais respeitáveis, que pessoas que fizeram críticas a Israel e falaram em boicotar Israel em áreas atingidas por furacão não receberam ajuda da Defesa Civil americana e foram boicotadas
pela defesa civil, Tá. porque prefeitos aprovavam isso, entendeu? Porque eram críticas de Israel. Tem noção do que é isso? Tipo assim, minha casa foi destruída por um furacão. Aí você se inscrevia lá. Não, ó, você não vai ser ajudado porque você é um crítico de Israel. Nos Estados Unidos. Então, assim, é distopia pura, entendeu? É distopia pura. Ou a gente faz alguma coisa, ou todo o planeta Terra vira uma grande Cisjordânia, entendeu? É isso. Não é nem fantasia, é realidade, entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, você tem pergunta? Esse acordo agora. Hum. Olha, esse acordo de paz para os palestinos está sendo muito bom, porque qualquer coisa para os palestinos de Gaza, a situação que está sendo bom. Agora, a gente pode acreditar em Israel? A gente pode acreditar nos Estados Unidos? Então, é assim, a gente vai ver até onde vai isso aí. Agora, existem os interesses claros deles. Gaza é rica em gás e petróleo. É riquíssima. Então, assim, tudo isso nesse contexto também envolve isso aí. É onde o Trump está de olho. Não é que ele quer fazer só a Riviera, ele fala da Riviera, mas é a Riviera do petróleo e do gás, que ficaria muito mais fácil para exportar para a Europa, é mais próximo. Então tem toda essa questão. Agora, a gente comemora os acordos de paz porque dá um respiro. Olha hoje, quem assistiu essa madrugada às TV ao vivo, Al Jazeera e outras, o povo estava contente porque ele está podendo respirar um pouco. Não está sendo atacado, ele não está sendo assassinado, sabe? Por alguns momentos, por alguns dias. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Independente de que se vai cumprir, até onde vai esse acordo, o povo palestino é diferenciado de todos os povos. Nós estivemos numa oportunidade com Rani na Turquia. Ele disse assim: nós temos 40 mil combatentes, 20 mil hafzin al-Qur'an. E esses 20 mil fizeram um curso de treinamento militar 5 anos. E temos mais outros 20 mil combatentes, também hafzin al-Qur'an, e não fizeram não completaram o treinamento de 5 anos. Eu estou dizendo isso só para citar a fé. Você vê uma criança em Gaza, você sabe tudo, decorou. Essa fé que os palestinos têm, eu queria ter 10% só dessa fé que eles têm, que é isso que mantém eles em pé. Você vê, a mulher perde os filhos, fala, ainda tenho mais 2 para ser mártir. Sabe? Aí outro que perdeu toda a família fala, dessa terra eu não saio, vou morrer aqui, mas eu não saio. É incrível isso aí. Essa fé deles é uma coisa incrível. E eu espero que ela contamine a gente, essa fé, para que a gente tenha fé para fazer aqui muitas ações para poder ajudar minimamente eles que estão lá. Nós temos que aprender uma coisa. Às vezes a gente pensa que uma passeata não faz mal, não faz nada. Um evento lá na Assembleia não faz nada. Um evento na Câmara não faz nada. E é isso que faz toda a diferença. Nós levamos uma deputada. Ela passou o que nós passamos. Agora ela vai estar em Brasília para falar, exatamente, ela é prefeita de Fortaleza, para denunciar o que foi feito com ela. Ela vai chegar ali na Câmara, subir no púlpito e dizer. Então, nós vamos trabalhar aqui na próxima. Tinha deputados, no nosso barco tinha um deputado que era da Irlanda, sabe? Mas ele não foi tratado diferente. Ele foi um dos primeiros a sair. Ex-prefeita de Copenhague também. A ex-prefeita de Copenhague. E também a de Barcelona. Barcelona. Também. O neto de Nelson Mandela estava lá. O neto do Nelson Mandela estava lá. Então, essas pessoas fazem a diferença. A diferença que eu falo não é porque eles... É porque é a diferença da denúncia. Depois tem pessoas
que são reconhecidas pelo mundo, que estão fazendo a denúncia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, nós temos que levar mais a sério essa questão de trabalhar Câmara Municipal, os vereadores, a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Câmara Federal. Fora que, nesse contexto hoje, nós ainda temos um governo que é pró-Palestina, pelo bem e pelo mal. Então, assim, nós temos que, inclusive, aproveitar essa situação agora. Olha o que aconteceu nos 4 anos do Bolsonaro, onde uma boa parte da comunidade votou no Bolsonaro, mesmo ele levantando a bandeira de Israel. Isso é inaceitável. Isso é você trabalhar contra a Palestina, a luta do povo palestino. E mesmo assim, hoje, com tudo isso, ainda tem gente da comunidade que defende Bolsonaro, gente. É uma coisa surreal, inaceitável. Ah, você não gosta do PT? Tudo bem, mas você vai apoiar o seu inimigo? Pô, sabe? Eu fui candidato em 2018, que o partido pediu. O Lula estava preso, tinha pouca gente para ser candidato para ajudar o partido. E eu vou te falar, eu ia visitar as mesquitas, inclusive visitei aqui. E algumas delas falaram, não vou votar você que você é do PT, eu vou votar no Bolsonaro. Assim, da comunidade, gente. E essa coisa de votar no seu inimigo, você está votando no seu inimigo que está te matando indiretamente. E surreal. Por isso que nós temos que voltar a falar sobre Palestina nas mesquitas, a história para os nossos filhos, para quando eles crescerem saber que a Palestina é a luta mais importante que nós temos, porque se a gente consegue libertar a Palestina, nós podemos libertar todo o Oriente Médio. Então é por isso que muitos governantes não querem a libertação da Palestina. E nós vamos continuar lutando para libertar a Palestina e libertar o povo árabe muçulmano das tiranias que ainda tem no Oriente Médio. E assim, pessoal, para quem acha que libertar a Palestina é difícil e é impossível, faz 100 anos que, de década em década, um país muçulmano é libertado da colonização. Os argelinos passaram 130 anos, bem dizer, sob o domínio francês, foram libertados. Os líbios foram libertados. Os sírios foram libertados. Os egípcios foram libertados. Allah libertou todos eles. O que sobrou com colonização direta foi só a Palestina. Então, assim, existem métodos, existem formas de fazer isso e dá para fazer. Agora, o pessoal tem que agir, entendeu? Basicamente isso, né? Exato. Não. Recebe-se, olha que nasceu Jesus. O que falaram para ela? Sacode a tamareira e dela será frutas frescas. Sim. É claro que recém-gradua não é dizer que fosse, mas você vai fazer a parte dela. Sim. Nós temos que fazer a nossa parte. Exato. Exato. Então, espero que todos, pelo menos, muito obrigado por vocês, que Deus abençoe vocês. Olha, receia. Subhanallah. Obrigado. Sua tia, mashallah, mashallah. Bom, não sei se vocês iam falar mais alguma coisa, se eu interrompi. Querem falar mais alguma coisa? Não vou falar mais. Eu ia contar da arma secreta, não vou falar. Tô brincando. Não, eu quero agradecer de coração mesmo a todos vocês. Às vezes as pessoas falam, ele fala isso por falar. Não, porque nós sentimos, o que ele falou, o irmão falou, que a gente coloca, nós sentimos essa corrente positiva forte que foi passado para nós, as súplicas, foi, sim, um sentimento muito forte que a gente pôde se superar. Então era isso, eu reforçar, porque a gente não está falando isso para agradar vocês ou para dizer... Não, é porque a gente sentiu isso de verdade. Trouxemos forças de onde não tínhamos e as coisas para nós pareciam naturais, porque alguma coisa dava para nós essa força para a gente achar isso. Então, barakallahu fikum, Allah ya'tikum alif afu. Assalamu alaikum. Para finalizar, em nome do Departamento Acadêmico Islâmico e não da Liga Islâmica, preparamos duas lembrancinhas para vocês, para debate com vocês, como uma forma de tentar agradecer todo o esforço de vocês.
O Paulo vai entregar para vocês. Inshallah. Olha lá. Obrigado, Raio. Muito obrigado, mashallah. Mashallah, mashallah. É. Olha o Corão. Barakallah feik. Mashallah. Tirou? Só mais uma. Tira. Mais uma. Essa aqui vai para a nossa página. Aê.